Olá, queridos, graça e paz. Estamos no nosso 5º episódio da nossa série Libertação na Prática e hoje eu quero falar sobre o poder do jejum na libertação. Mateus capítulo 17, versículo de número 21 diz assim: Esta casta não sai senão por oração e jejum. Nessa ocasião, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio e eles não conseguiram. E em Mateus 17, 21, Jesus disse e adverte a eles: mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Queridos, a palavra casta significa tipo, espécie ou categoria. Isso nos indica que nem toda manifestação espiritual é igual. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que nos mostra que o mundo espiritual possui níveis de autoridade e organização. Olha o que está escrito lá. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então, esse versículo nos revela, o apóstolo Paulo, através desse versículo, nos revela uma estrutura espiritual de oposição. Uma estrutura espiritual de oposição. Exemplos aqui: principados, que ele diz no texto, Efésios 6:12, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Isso nos mostra que existe uma organização espiritual no reino das trevas. Isso nos traz um entendimento de que existem níveis de autoridade espiritual, de organização espiritual. E para isso nós precisamos entender que existem níveis de batalhas espirituais que exigem de nós uma profundidade e uma preparação maior. Que quando nós lemos no texto aqui de Mateus 17, 21, Jesus diz: esta casta não sai senão por oração e jejum. Jesus não está dizendo que a oração não funciona. Jesus está dizendo que, nos ensinando, melhor dizendo, que existem níveis de resistência espiritual para algumas batalhas e que nós precisamos estar alinhados e preparados espiritualmente. Então, o jejum é uma dessas armas espirituais. Pastora, o que é o jejum? Jejum, querido, biblicamente, muitas pessoas pensam que jejum é ficar sem comer. Ah, jejum é só ficar sem comer que você está jejuando. Não. Jejum, ele é uma arma poderosa espiritualmente. Nós entendemos por esse texto que Jesus, ele traz esse ensinamento aos discípulos, né? Quando os discípulos não puderam expulsar o demônio, ele falou: olha, existem castas, ou seja, existem espécies, existem categorias, tipos de demônios que saem só, senão por jejum e oração e jejum. Então nós entendemos que há uma necessidade de preparação espiritual através do jejum e o quanto que o jejum é uma arma poderosa para níveis de batalhas espirituais, né? Então o jejum, ele não é ficar sem comer. Biblicamente, o jejum é um tempo de consagração ao Senhor, um tempo de humilhação diante de Deus. Então, mais do que ficar sem comer, é um tempo de sensibilidade espiritual, né? Então, nós precisamos entender o jejum de forma bíblica, porque ficar apenas sem comer é dieta. Mas jejum, nós precisamos estar em consagração, um tempo de humilhação e de sensibilidade espiritual. Então, vai muito mais além do que estar apenas sem comer. Esdras capítulo 8, versículo 21, apregoamos ali um jejum para nos humilharmos perante Deus. Então é um tempo de humilhação. Jejum, ele não é um ritual religioso. Jejum é um posicionamento espiritual.
Então, como o jejum ele age na vida espiritual, na nossa vida espiritual? O jejum ele produz 3 coisas muito importantes na vida do cristão. O jejum ele produz 3 coisas muito importantes. Primeiro, alinhamento espiritual. Quando o corpo se cala, que é o momento de que nós ficamos sem nos alimentar, né? Então, quando o corpo se cala, quando você ali está renunciando, né? Aquele momento de alimentação, quando você está ali em momento de jejum, o corpo se cala e o espírito se torna mais sensível. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de experiência de quando você está jejuando e você está ali realmente tirando esse tempo de consagração ao Senhor. Você sente que a sua sensibilidade espiritual ela fica mais aguçada. Você consegue discernir as coisas com mais facilidade, você fica mais sensível à voz de Deus, você fica mais sensível ao mundo espiritual. Então, o jejum, ele cala o corpo e ele fortalece, ele alinha, né? Ele torna o espírito mais sensível. Então, o jejum é justamente uma arma poderosa na libertação, porque ele nos dá essa sensibilidade, ele nos leva a esse nível de sensibilidade maior, porque o corpo está se calando, porque a carne ali está sendo renunciada, a vontade da carne, né? Segunda coisa que o jejum ele produz. O jejum produz discernimento espiritual. Durante o jejum, muitas pessoas, igual eu falei aqui, conseguem ter uma clareza maior, né? Fica algumas coisas que estavam ocultas, algumas coisas que estavam escondidas, ou até mesmo nós não estávamos conseguindo enxergar com clareza através do tempo de jejum ali, nós conseguimos discernir com mais clareza algumas coisas no mundo espiritual. Então essa clareza, esse discernimento espiritual, ele é um daquilo que produz, né? O jejum produz dentro de nós. Terceiro, quebra de resistência espiritual. Aleluia! O jejum, ele traz essa quebra de resistência espiritual. Jejum não manipula a Deus. Jejum não manipula a Deus, mas ele fortalece a vida espiritual para que a gente possa enfrentar as batalhas. Então o jejum ele não manipula a Deus. Eu vou fazer esse jejum aqui para Deus fazer isso, para Deus me dar aquilo. Não. O jejum é justamente para que a gente possa ter estratégias, discernimentos espirituais, clareza, né? De pessoas que precisam de uma resposta da parte de Deus, então eles vão ter, essa pessoa vai ter clareza, discernimento, alinhamento espiritual. Então nós precisamos entender que o jejum ele não manipula a Deus, ele quebra resistências espirituais. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de Esther, né? Nós podemos ver na história de Esther que antes dela interceder pelo povo, o que ela faz? Ela convoca um jejum, né? Antes dela interceder, antes dela chegar até o rei para interceder pelo povo, ela convoca um jejum. Ela faz uma convocação de jejum. Ela entende que existem níveis de batalhas espirituais, de guerras espirituais, que nós precisamos enfrentá-las com jejum e oração, né? Então o jejum ele precede, aleluia, o jejum ele precede uma grande vitória, aleluia. O jejum ele precede uma grande vitória. Outro exemplo é o próprio Jesus. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele faz o quê? Ele jejuou. Mateus capítulo 4, quando fala sobre a tentação de Jesus. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ali ele foi, né, Mateus capítulo 4, logo ele foi tentado pelo diabo. Né? Então ele teve o entendimento de que ele só conseguiria enfrentar as tentações e vencê-las através primeiro da palavra, mas desse momento de consagração e de jejum. Ele nos dá esse exemplo na realidade. Jesus nos traz esse exemplo, nos mostra, né, quais são as armas espirituais que nós precisamos usar,
né, para enfrentar as forças do inimigo, a ação maligna e as estratégias de Satanás e as tentações. Muitas pessoas têm usado armas carnais, mas o apóstolo Paulo declara que as nossas armas não são carnais, são espirituais para demolição de fortalezas. Porque o que nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue. Tem pessoas enfrentando lutas e batalhas espirituais apenas com a carne e não estão saindo vitoriosas. Mas quando nos colocamos na posição de jejuar e orar, nós vencemos batalhas em uma profundidade maior. Então o jejum ele é uma arma poderosa para vencer batalhas espirituais em níveis maiores, né? Erros comuns sobre o jejum. Algumas pessoas pensam que jejum, como eu disse aqui, é uma barganha com Deus. Eu vou jejuar hoje para Deus me dar um carro. Eu vou jejuar hoje para Deus me dar uma casa. Não. É um erro muito comum a respeito de jejum. É achar que o jejum é para fazer uma barganha com Deus. Não, o jejum, como eu disse aqui, é para trazer clareza, discernimento, é para trazer resistência espiritual. Então o jejum não tem nada a ver com barganha com Deus. Outro erro comum no jejum é a prova de espiritualidade. Eu vou jejuar para mostrar para as pessoas que eu sou muito espiritual. Eu vou jejuar para mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa espiritualizada, religiosa. Então, é um erro muito comum também. Outro erro comum sobre o jejum é a obrigação religiosa, né? Nós precisamos entender, e quando nossos líderes nos convocam, por exemplo, para um jejum, isso não é algo obrigatório. É necessário que no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, a gente sinta o desejo de fazer essa consagração, esse tempo de humilhação e consagração diante do Senhor. Então não é uma obrigação religiosa. O verdadeiro jejum é um relacionamento com Deus. Ele faz parte do nosso relacionamento com Deus. Queridos, não existe fórmula mágica para receber a presença do Senhor, para sermos libertos, para nos relacionarmos com Deus, senão uma vida de oração, de jejum e de santidade com Deus. Então não existe uma fórmula mágica. Então o verdadeiro jejum, ele é o quê? Ele é um relacionamento com Deus. Isaías 58 nos fala, nesse capítulo explica muito bem sobre o jejum que agrada a Deus. Então na sua oportunidade, abra a palavra do Senhor, estude sobre Isaías 58, que vai falar a respeito desse jejum que agrada a Deus e como é esse jejum que agrada a Deus, tá? Como começar um jejum? Se você quer usar o jejum como uma ferramenta espiritual, como você deve começar? Primeiro, comece com um período simples. De repente, você que me ouve, você ainda não começou, né, a fazer jejum, você ainda não teve essa prática espiritual de jejuar. Então comece com um período simples, faça algo que está ali no seu alcance de fazer, mas que de fato não seja apenas um momento de ficar sem se alimentar, não, mas que seja um momento de consagração. Queridos, não adianta ficar apenas sem comer, é uma dieta, não é jejum. O jejum, ele está relacionado e ligado a um momento de consagração e de humilhação a Deus. Pastor, mas eu estou no trabalho, eu estou fazendo outras coisas seculares. Queridos, por isso que lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então, muitas das vezes eu estou dentro de um ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente que eu não consigo ter esse momento de ir para dentro do meu quarto, para me consagrar, para me colocar de joelhos em oração. O que eu faço? Eu oro no meu espírito. Eu estou ali em total oração e vigilância. Outra coisa que é muito importante no jejum é a pessoa ela vigiar.
É um momento de total vigilância, porque o diabo ele vai fazer de tudo para que você quebre esse jejum. Tem pessoas que falam assim, eu estou de jejum e de repente tá brigando, tá xingando o menino, tá falando palavrão, tá fazendo coisas, falando de outra pessoa. Isso não é jejum. Jejum é momento de relacionamento com Deus, é momento de consagração, de humilhação diante do Senhor. É renúncia de fato, é adoração. Então nós precisamos estar em vigilância, nós precisamos orar em espírito, com toda a oração e súplica no espírito, como diz o apóstolo Paulo. Então esses períodos podem ser simples, mas se você coloca esse período de fato diante da presença do Senhor, anda em espírito, é uma ferramenta poderosa espiritualmente. Segundo, acompanhe com oração e com palavra. Eu falei isso aqui, acompanhe com oração e com palavra. Então é necessário o quê? É necessário que eu esteja jejuando, né? Ali sem se alimentar durante um período, mas que eu me alimente da palavra e que eu esteja em oração, mantendo o coração alinhado, buscando esse alinhamento do meu coração com a vontade de Deus. Então jejum sem oração, ele é apenas uma dieta. Jejum sem um momento de fato e de verdade com relacionamento com Deus é só uma dieta. Então a pessoa tá tirando um tempo ali sem comer, mas não é o jejum que agrada a Deus, né? Então a Bíblia nos mostra que o mundo espiritual ele possui níveis de autoridade e organização, como eu disse aqui. Por que algumas libertações são mais difíceis? Você já parou para pensar por que algumas libertações são mais difíceis? Existem algumas razões espirituais que podem explicar isso. Primeiro, resistência espiritual maior. Algumas opressões são mais profundas e exigem maior preparação espiritual. Foi o que eu disse aqui, né? Quando nós entendemos o que Jesus quis trazer aos discípulos, foi exatamente isso. Que existem níveis de batalhas e de autoridades espirituais, né, que nós precisamos de uma preparação, exige de nós uma maior preparação espiritual. Foi por isso que ele disse, essa casta sai senão por jejum e oração e jejum. Então alguns problemas, nós precisamos entender que em algumas situações é necessário uma preparação espiritual maior, né? Então foi isso que Jesus ele disse. Então existem resistências que são maiores, e então exige de mim uma preparação espiritual maior. Nem toda situação é espiritual, e aí entra o discernimento. Nós precisamos discernir que problema é aquele. Se é um problema emocional, se é um problema físico, que é necessário ir ao médico, e se é um problema psicológico. Então o discernimento é essencial na libertação. E esse discernimento, ele só é adquirido, né? Ele só é adquirido através de uma vida de relacionamento com Deus, através da oração, do jejum, né? Que é onde nós temos ali uma sensibilidade, uma clareza maior, como eu disse aqui anteriormente. Então, vida espiritual fraca, Jesus ligou o caso, a oração e o jejum. Isso indica que o problema não era apenas o espírito, mas o nível de espiritualidade dos discípulos naquele momento. Como eu disse aqui no início, o que tinha acontecido ali naquela situação onde Jesus ele traz essa declaração que a casta sai senão por jejum e oração. Os discípulos não estavam conseguindo expulsar um demônio, né? E você pode perceber que neste problema, a grande questão era que o nível de espiritualidade dos discípulos naquele momento não estava de fato preparado. A questão não era o espírito, a questão era o nível de espiritualidade dos discípulos. Então é por isso que Jesus ele traz ali um esclarecimento, uma explicação, uma advertência aos discípulos. Olha, essa casta sai por jejum e oração, senão por jejum e oração. Ou seja, é necessário vocês avançarem no nível de espiritualidade, de profundidade maior. Então, nós precisamos entender um princípio aqui muito importante dentro desse estudo,
desse momento da palavra que nós estamos falando acerca do jejum e acerca deste texto bíblico. A Bíblia deixa claro que a autoridade de Cristo ela é superior, aleluia, a qualquer poder espiritual. Colossenses 2,15 diz assim, olha, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então nós precisamos entender e deixar isso claro aqui neste estudo, que a autoridade de Cristo ela é superior a qualquer poder espiritual. Então a vitória já foi conquistada. Só que isso não isenta a minha responsabilidade como alguém que busca uma libertação ou trabalha com libertação, de viver uma vida de oração e de jejum para que possa alcançar um nível de profundidade espiritual maior. Isso não me isenta disso. Então nós entendemos que a vitória já foi conquistada e que a autoridade de Cristo é superior a qualquer poder espiritual, mas não me isenta da minha responsabilidade de buscar em oração e jejum para que eu possa chegar a esse nível de autoridade, nível de profundidade espiritual maior, para que eu possa ter essa autoridade espiritual e essa clareza, né? Esse discernimento. Então, quando Jesus ele falou sobre esta casta, ele não estava ensinando um medo sobre o mundo espiritual. Não é para que a gente possa ter medo, ele não falou aquilo para os discípulos, para que os discípulos pudessem ter medo. Ele estava ensinando a profundidade espiritual, ele estava nos mostrando que existe uma necessidade de nos aprofundarmos espiritualmente e que algumas batalhas vão exigir mais oração e mais consagração. Escute bem isso. Algumas batalhas vão exigir de nós mais oração, mais consagração e mais dependência de Deus. Então nós precisamos entender que toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. E isso não me isenta de estar em oração, mais consagração e mais dependência de Deus. Então, queridos, o jejum ele é uma arma poderosa na libertação, ele é uma arma poderosa para a vida do cristão. E se nós fizermos de fato e de verdade, com o coração alinhado à vontade de Deus, vivendo esse relacionamento, buscando a presença de Deus, nós venceremos as batalhas no nome de Jesus e o Senhor nos dará esse nível de profundidade espiritual. Então, se você ainda não experimentou viver uma vida de oração e jejum, ou melhor dizendo, viver uma vida de jejum, né? Se você ainda não experimentou jejuar, eu te convido a essa semana a se colocar em jejum e você vai ver que muitas coisas irão se esclarecer, resistências irão cair por terra e em nome de Jesus eu creio que haverá resposta do céu para a tua vida. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço.